Você já sentiu que a sua busca por Deus não cabia mais dentro de quatro paredes? Se você já se sentiu deslocado, como se a religião tradicional fosse pequena demais para o tamanho da sede que você tem do Criador, este vídeo é para você. Hoje, eu vou te mostrar por que o seu sentimento de não pertencimento não é um erro, mas um sinal de que você foi separado para algo muito mais profundo. Ao final desta conversa, você vai descobrir como a verdadeira presença de Deus se manifesta fora dos rituais e como você pode carregar o sagrado em cada passo da sua vida, sem depender de sistemas que muitas vezes mais aprisionam do que libertam. Prepare-se para entender o seu verdadeiro propósito, aquele que ninguém te contou no banco da igreja. E veja como o seu isolamento é, na verdade, um treinamento para uma missão grandiosa. Os escolhidos de Deus não cabem na religião. Eles carregam a presença. Existe uma dor estranha dentro de você, não existe? Um agito silencioso que as paredes da igreja nunca conseguiram calar. Você já se sentou nos bancos, cantou os hinos, concordou com os sermões e ainda assim, algo no seu espírito permaneceu intocado, imóvel. Você olhou ao redor e se perguntou: será que é só isso? E essa pergunta não surge porque você é rebelde ou tem o coração frio, mas porque lá no fundo você sempre soube que existe algo mais, algo puro e sagrado que nenhum edifício, programa ou pastor pode fabricar. Alguma vez já te disseram que você estava desviado só porque questionou o sistema? Já sentiu que caminhar para fora daquelas portas era como caminhar para longe de Deus? Mas a verdade é que você não se afastou dele. Você apenas se afastou do barulho, da performance e de um lugar onde seu espírito estava passando fome. Enquanto os outros viam você saindo, o que eles não podiam enxergar era o que Deus estava tecendo no secreto. Você estava sendo chamado para fora, separado, não para se rebelar, mas para ouvir, para ficar quieto e ser ensinado pelo próprio Criador. Você não está perdido, você é escolhido. E os escolhidos de Deus sempre trilharam um caminho estreito que poucos compreendem. Eles não precisam de vitrais para ver a beleza divina. Não precisam de um sermão pronto para ouvir a voz do Pai. E não precisam de uma multidão para sentir sua presença. Os escolhidos são aqueles que ouvem o sussurro no deserto, que o encontram no silêncio e que caminham com ele quando ninguém mais quer caminhar. Esta mensagem não é para todo mundo. Mas se o seu coração arde enquanto me ouve, então talvez, apenas talvez, você seja um deles. Aqueles que não se moldam, que não pertencem ao sistema, que foram chamados pelo nome para segui-lo sozinho. Você já parou para pensar que a voz de Deus não está presa a tijolos e pedras? A primeira coisa que precisamos entender é que Deus nunca precisou de um prédio para alcançar seu povo. Muito antes de existirem igrejas com torres, placas, palcos e microfones, Deus já falava em desertos, no topo de montanhas, em cavernas e até através de sarças ardentes. Ele não fica esperando a gente em templos feitos por mãos humanas. Ele nos encontra onde estamos, muitas vezes nos lugares mais crus e sem polimento da vida. Pense em Moisés. Ele ouviu a voz de Deus dentro de um templo luxuoso? Não, ele encontrou Deus no deserto, descalço, com o rosto no chão, tremendo diante de uma sarça que queimava sem se consumir. Aquele momento não exigiu bancos acolchoados, exigiu apenas um coração pronto para ouvir. Moisés não estava buscando religião, ele estava apenas caminhando, e Deus o interrompeu com sua glória. Ou pense em Elias, cansado e caçado, escondido em uma caverna. Ele não estava cercado por corais, mas por silêncio e medo. E foi lá, na quietude, que Deus sussurrou para ele. Não no terremoto, nem no fogo, nem no vento, mas em uma voz mansa e delicada. Elias precisava de uma igreja para ouvir Deus ou precisava apenas de solidão e rendição? E quanto a João Batista? Ele nunca colocou os pés em uma sinagoga para pregar.
Ele vestia pele de camelo e comia mel silvestre. Ele gritava no deserto e as pessoas iam até ele. Por que será que as pessoas saíam das cidades para ouvi-lo no meio do nada? Porque algo na sua voz carregava o eco do céu. Deus tinha ignorado o templo mais uma vez e escolhido um profeta selvagem para sacudir uma nação. Esse é o padrão que se repete. Repetidas vezes, Deus ignora o esperado e escolhe o deserto. Ele chama seus escolhidos para lugares longe do conforto, da tradição e dos sistemas dos homens, porque lá eles podem finalmente ouvir. Lá, ele finalmente pode falar e ter sua atenção total. Então, se você se viu longe das multidões, se saiu dos prédios e entrou no silêncio, entenda que você não está longe de Deus. Você pode estar mais perto do que nunca, porque Ele ainda fala, não nos templos construídos pelo homem, mas no lugar secreto, onde só os seus escolhidos sabem ir. Você entende que a verdadeira igreja não é um prédio, mas um povo? Essa é uma das verdades mais incompreendidas de todo o cristianismo. A igreja não é uma localização, uma denominação ou um horário de serviço na manhã de domingo. A verdadeira igreja, aquela pela qual Jesus morreu e pela qual ele voltará, não é feita de tijolo e argamassa. Ela é feita de pessoas vivas, que respiram e são cheias do Espírito. A palavra igreja na nossa Bíblia vem do grego eclesia. E você sabe o que isso significa? Significa os chamados para fora. Não são os reunidos dentro, nem os frequentadores semanais, mas aqueles que foram chamados para fora do mundo, para fora da religião, para fora das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdadeira igreja é um organismo vivo, não uma organização. Ela não pode ser contida em 4 paredes. Quando Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria ali. Ele não estava dando uma estratégia de crescimento de denominação. Ele estava nos dando um vislumbre do seu coração. Ele não está interessado em multidões. Ele está interessado em comunhão. 2 corações pegando fogo por ele, reunidos em amor e verdade. Isso é muito mais igreja do que 1000 almas distraídas em uma catedral. Ao longo das Escrituras, a presença de Deus aparece onde seu povo está faminto, não onde a estrutura é grande. No livro de Atos, os primeiros crentes não tinham prédios luxuosos. Eles se reuniam em casas, sob o céu aberto, em catacumbas e lugares secretos. E ainda assim, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles eram o templo. O Espírito de Deus não estava mais atrás de uma cortina. Ele estava dentro deles. Os escolhidos de Deus sabem disso no fundo dos ossos. Não importa onde estejam, em uma cela de prisão, em um quarto de hospital ou em uma sala de estar silenciosa, eles são a igreja. Eles carregam sua presença. Eles são sua casa. Eles são seu corpo. Quando eles caminham, ele caminha. Quando eles falam, ele fala. Então, se você deixou um prédio, mas ainda queima por Jesus, você não deixou a igreja, você é a igreja. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando te mostrar o tempo todo. Você já notou como Jesus rejeitou o sistema religioso de sua época? Se você realmente quer entender por que os escolhidos de Deus não pertencem a igrejas feitas por homens, você tem que olhar para Jesus não apenas como Salvador, mas como um desafiador implacável dos sistemas religiosos. Ele não pregou apenas amor. Ele confrontou a corrupção, expôs a hipocrisia e encarou a elite religiosa que achava que era dona do acesso a Deus. Jesus não se encaixava no sistema do templo. Na verdade, ele o perturbava. Quando ele entrou nos pátios do templo e viu mercadores transformando o solo sagrado em mercado, ele não fez um sermão educado, ele virou as mesas. Ele os expulsou com um chicote porque tinham transformado a casa de seu pai em um covil de ladrões. Eles tinham comercializado o que era sagrado,
Os fariseus e saduceus, os líderes respeitados daquela época, o odiavam. Não porque ele pecasse, mas porque ele os expunha. Ele revelou que eles amavam mais o poder do que a Deus, eram mais devotos à tradição do que à verdade. E ele se recusou a jogar o jogo deles. Pense bem, Jesus passou muito mais tempo nas ruas, campos e montanhas do que na sinagoga. Ele pregou para pescadores em barcos, pecadores em poços e marginalizados em becos. Seu púlpito era a terra sob seus pés. Sua congregação eram os famintos, os rejeitados e os esquecidos. Os escolhidos de Deus sempre seguiram esse exemplo. Eles não buscam palcos, luzes ou plataformas. Como seu Salvador, eles falam a verdade onde quer que estejam, muitas vezes fora dos muros da religião. E assim como Jesus, eles são incompreendidos e até expulsos por aqueles que afirmam representar a Deus. Mas aqui está a chave. Jesus nunca veio para consertar o velho sistema religioso. Ele veio para substituí-lo por algo novo e vivo. E aqueles que realmente o seguem caminham pelo mesmo caminho. Eles não apenas deixam a religião para trás, eles dão um passo para dentro de uma vida selvagem, crua e guiada pelo Espírito que só os escolhidos podem entender. Você sabia que o Espírito Santo ensina os escolhidos diretamente? Existe uma verdade sagrada escondida bem diante dos nossos olhos. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus não são moldados por sermões prontos ou educação religiosa formal. Eles são ensinados pelo próprio Espírito Santo. O céu não terceiriza o discipulado para o homem. Para aqueles que são separados por Deus, a voz que os guia é divina, não institucional. A Bíblia nos diz algo radical, que a unção que vocês receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine, pois a mesma unção os ensina sobre todas as coisas. Isso não é linguagem poética, é realidade espiritual. Quando Deus escolhe você, Ele coloca seu Espírito dentro de você para ser seu mestre, guia e conselheiro. Os primeiros discípulos não se formaram em escolas religiosas, eles caminharam com o Espírito. Paulo, um dos maiores apóstolos, não foi consultar líderes em Jerusalém logo após sua conversão. Ele foi para o deserto da Arábia sozinho por anos, porque Deus o estava ensinando diretamente, arrancando o velho e despejando o novo. É isso que Deus faz com seus escolhidos. Ele os separa não para puni-los, mas para moldá-los pessoalmente. Ele os leva por vales e desertos para aguçar sua audição, para sintonizar seus corações ao seu sussurro. Ele usa momentos cotidianos, tempestades, falhas e sofrimento como seu currículo. E quando eles emergem, carregam algo que nenhum seminário pode dar. Eles falam com uma autoridade que não veio do homem. Suas palavras perfuram corações não porque são eloquentes, mas porque estão saturadas com o óleo da intimidade. Eles se sentaram aos pés de Jesus, não atrás de um púlpito, mas nas horas invisíveis de oração e rendição. Então, se você se viu fora do alcance do ensino formal, se tem aprendido no secreto, não se sinta desqualificado. Alegre-se porque Deus ensina seus escolhidos no deserto. E quando o mundo te vir, eles podem não entender seu caminho, mas saberão de uma coisa: você esteve com Deus. Você já percebeu que a maior perseguição muitas vezes vem de dentro da religião organizada? Uma das realidades mais tristes da Bíblia é que a oposição mais feroz contra os escolhidos raramente veio do mundo, veio de dentro dos sistemas religiosos. Desde o início, aqueles que carregavam a voz pura de Deus foram caçados por líderes que se sentiam ameaçados pela verdade. Jeremias foi chamado para falar a uma nação mergulhada na idolatria, mas não foram os pagãos que o espancaram e o jogaram no poço, foram os sacerdotes e falsos profetas. Eles odiavam sua mensagem porque ela cortava a mentira confortável deles. E o que dizer de Jesus?
crucificado não apenas por romanos, mas por exigência dos sumos sacerdotes e especialistas religiosos. Eles não toleravam sua luz porque ela revelava a escuridão deles. Estevão, o primeiro mártir, pregava com fogo e amor e foi apedrejado por uma multidão incitada por líderes religiosos. Até hoje, muitos dos escolhidos de Deus são rejeitados não pelos perdidos, mas por aqueles que se dizem achados. Eles são zombados por deixar o sistema, rotulados como rebeldes ou orgulhosos. Mas essa rejeição não é nova, é a estrada que o próprio Cristo trilhou. E cada discípulo verdadeiro deve trilhá-la também. Se você se sentiu expulso por igrejas ou caluniado por quem usa títulos religiosos, não desanime. Você está em companhia sagrada. Você está andando no mesmo caminho estreito dos profetas. Aos olhos de Deus, você não é uma ameaça. Você é sua voz em um deserto de compromissos. Você entende que Deus chama seus escolhidos para estações de deserto? Antes de Deus usar alguém com poder, Ele muitas vezes o leva para uma temporada de isolamento. É nesse lugar solitário e desconfortável que os escolhidos são formados. Não em plataformas de popularidade, mas no silêncio e na ocultação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de encarar o faraó. Davi foi caçado em cavernas antes de usar a coroa. Elias fugiu para o deserto para aprender a ouvir o sussurro de Deus. Até Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e provado. O deserto não é punição, é fogo refinador. É onde o ruído é silenciado para que a voz de Deus cresça. É onde as falsas identidades caem e a verdadeira essência é revelada. Muitos de vocês estão nessa temporada agora. Vocês se sentem invisíveis, incompreendidos, como se a vida estivesse em pausa. Mas você não está sendo esquecido, você está sendo preparado. No lugar escondido, Deus está moldando você, quebrando as mentiras e te ancorando na verdade. E quando chegar a hora, você não vai se levantar com carisma humano. Você vai se levantar com unção. O sistema pode te ignorar, mas o céu te celebra. Porque Deus está levantando vozes do deserto, vozes que foram ensinadas no fogo e no silêncio. E quando essas vozes falarem, as trevas estremecerão. Existe um remanescente que caminha em espírito e verdade, e não em religião. Nem todos vão entender esse caminho, mas Deus sempre reservou para si um pequeno grupo, um remanescente escondido. Esses não são definidos pela aparência religiosa, mas pela substância espiritual. Eles não seguem a multidão, seguem a nuvem. Eles não são guiados pela rotina, mas pela revelação. Jesus falou deles quando disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais pessoas. Não em templos, não em montanhas específicas, mas em honestidade bruta e pureza de coração. Esse remanescente nunca foi a maioria. Eles são os que queimam por Deus quando ninguém está olhando. Eles adoram em seus quartos, choram na noite e caminham com Deus na escuridão. Eles não precisam de título, eles só precisam dele. Eles são os escolhidos que se recusam a comprometer a verdade, mesmo que custe tudo. A lealdade deles não é a um sistema, é ao Salvador. Deus está levantando um povo nesta geração que não será confinado pela religião. Eles estão surgindo de cavernas, quartos e desertos. Eles são selados com fogo. Eles podem nunca mais entrar em um prédio de igreja, mas carregam o céu dentro de si. Eles são o templo. Eles são a igreja. Muitos de vocês que estão me ouvindo sentiram o peso do isolamento. Você se perguntou por que não se encaixa, por que os bancos parecem vazios, mesmo quando estão cheios de gente. Mas aqui está a verdade final. Você não está quebrado, você não é desobediente, você está seguindo a Ele. Ele te chamou para fora, para que você o encontrasse de forma plena. Você foi separado, não descartado.
Você faz parte de um remanescente santo, treinado no secreto e cheio do Espírito. Você não precisa de uma torre de igreja para ser ungido. Você é dele e ele está com você. Então continue caminhando, continue ouvindo, continue queimando. O mundo pode nunca te entender. O sistema religioso pode nunca te acolher, mas o céu conhece o seu nome. Você é o escolhido de Deus e nunca foi feito para pertencer a um prédio. Você nasceu para pertencer a Ele. Entender isso é o que muda tudo na sua caminhada de fé. Se essa mensagem tocou o fundo da sua alma e você sentiu que eu estava falando diretamente com a sua história, é porque o Espírito Santo queria confirmar o seu chamado hoje. É fundamental que você não guarde esse entendimento só para você, pois a clareza traz liberdade. Se você chegou até aqui, você faz parte desse remanescente. Por isso eu te peço, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações que vamos trazer, pois estamos apenas arranhando a superfície da verdade. Deixe o seu like se este vídeo trouxe paz ao seu coração. E o mais importante, eu quero saber quem são os chamados para fora que estão aqui comigo. Comenta aqui embaixo a frase, eu sou a igreja, para eu saber que você entendeu que a presença de Deus habita em você e não em paredes. Quero ver essa comunidade de escolhidos se reconhecendo nos comentários. E não saia daí, porque o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela é o complemento exato do que você acabou de ouvir. Assista a ele agora para aprofundar ainda mais sua conexão com o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Nos vemos lá.